Eu disse que vocês são os responsáveis pela confusão. O policial gritou tão alto que as paredes do mercado pareceram tremer. Samuel, um homem negro de cabelos grisalhos, estava parado no meio do corredor com as mãos levantadas, enquanto seu amigo Robert tentava explicar algo que ninguém queria ouvir, mas o policial não estava interessado em explicações. Seus olhos estavam cheios de raiva, e seu dedo apontava acusadoramente para os dois veteranos. O que ninguém sabia naquele momento é que em menos de 15 minutos, alguém entraria por aquela porta e tudo mudaria. Mas antes disso, a humilhação precisava alcançar seu ponto mais doloroso. Antes de seguir, me diz aí nos comentários, de onde você está assistindo essa história? Fico emocionado em ver até onde nossas histórias chegam. E claro, deixa o like e comenta no vídeo dizendo o que está achando da história. Se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Tudo começou quando Samuel e Robert entraram no mercado para comprar mantimentos. Eles faziam isso juntos há anos, desde que voltaram do serviço militar. Ambos usavam jaquetas desbotadas com emblemas militares nas costas e carregavam consigo a postura de quem enfrentou o inferno e sobreviveu. Mas naquele dia, quando entraram no mercado, algo estava errado. Os seguranças os seguiram desde o primeiro passo. Cada corredor que atravessavam, cada produto que tocavam, estava sendo vigiado. Samuel percebeu, mas ignorou. Ele estava acostumado com isso. Robert, porém, começou a ficar irritado. Eles estão nos seguindo de novo, murmurou. E Samuel apenas respondeu: Deixa pra lá, irmão. A gente já passou por coisa pior. Mas ele não sabia que dessa vez seria diferente. Quando chegaram ao caixa para pagar, uma jovem atendente começou a passar os produtos. Mas antes que pudessem pagar, o supervisor apareceu do nada, com um olhar desconfiado. Espera um pouco, disse ele, olhando para Samuel e Robert, como se fossem criminosos. De onde vocês tiraram dinheiro para comprar tudo isso? Samuel franziu a testa, confuso. Desculpe. Eu não entendi a pergunta. O supervisor cruzou os braços. Vocês dois parecem suspeitos. Quero verificar se não há nada errado aqui. Robert deu um passo à frente, visivelmente irritado. Nós não fizemos nada de errado. Estamos pagando como qualquer outro cliente. Mas o supervisor não recuou. Pelo contrário, chamou os seguranças. E foi aí que tudo começou a desmoronar. 2 seguranças se aproximaram, bloqueando a saída. Vocês vão ter que esperar aqui até a polícia chegar, disse um deles, um homem grande de braços cruzados. Samuel tentou manter a calma. Polícia? Por quê? Nós não fizemos nada, mas o supervisor apontou para uma prateleira próxima que estava parcialmente destruída. Alguém causou essa confusão aí, e vocês dois são os únicos suspeitos. Robert explodiu. Nós nem passamos perto dali. Isso é ridículo, mas ninguém parecia disposto a ouvi-los. Os outros clientes começaram a olhar, alguns tirando fotos com seus celulares. Samuel sentiu a humilhação queimando em seu peito. Ele havia enfrentado bombas, tiroteios, noites sem dormir em zonas de guerra. E agora, em seu próprio país, estava sendo tratado como um criminoso por absolutamente nada. E o pior ainda estava por vir. 10 minutos depois, 2 policiais entraram no mercado. Um deles, alto e de expressão rígida, foi direto ao supervisor. Onde estão os suspeitos? O supervisor apontou para Samuel e Robert, que ainda estavam parados perto do caixa, rodeados de olhares acusadores. O policial se aproximou com passos pesados e parou na frente deles. Então vocês são os responsáveis por isso? Samuel respirou fundo e tentou explicar. Oficial, nós não fizemos nada. Nem sequer passamos por aquele corredor, mas o policial não pareceu interessado. Claro que não. Vocês sempre dizem isso. Robert cerrou os punhos. Nós somos veteranos. Servimos este país. Não somos criminosos. E foi nesse momento que o policial soltou uma risada seca, carregada de desprezo. Veteranos? Ah, essa é nova. O segundo policial, mais jovem, olhou para as jaquetas de Samuel e Robert e zombou. Provavelmente compraram isso em algum brechó. Qualquer um pode se passar por veterano hoje em dia. Samuel sentiu algo quebrar dentro dele. Não era raiva, era decepção profunda. Ele olhou ao redor do mercado e viu dezenas de rostos observando, mas nenhum deles parecia disposto a defendê-los. Algumas pessoas sussurravam entre si, outras filmavam,
Mas ninguém intervinha. Robert tentou mais uma vez. Nós temos identificação. Podemos provar. Mas o policial alto o interrompeu com um gesto brusco. Identificação? Vocês podem ter falsificado. Eu já vi de tudo. E então, sem aviso, ele agarrou o braço de Samuel com força. Vocês vão ter que vir conosco para a delegacia. E naquele momento, Samuel soube que a justiça estava longe dali. Robert tentou puxar o braço do amigo, mas o segundo policial o empurrou contra a parede. Não se meta nisso, velho. Ou você vai preso também. Alguns clientes começaram a murmurar, claramente desconfortáveis. Mas ninguém ousava dizer nada. Samuel olhou para o teto, tentando conter as lágrimas. Ele havia dado anos de sua vida protegendo pessoas que agora o tratavam como lixo. E a dor daquilo era quase insuportável. Mas ele não sabia que em poucos minutos alguém entraria por aquela porta e mudaria tudo. Alguém que não aceitaria aquela injustiça. E quando isso acontecesse, todos ali presentes entenderiam o verdadeiro significado da palavra consequência. O policial começou a algemar Samuel, e Robert tentou mais uma vez intervir. Isso é um absurdo. Vocês não podem fazer isso. Mas foi empurrado novamente, dessa vez com mais força, caindo de joelhos no chão. Alguns clientes desviaram o olhar, envergonhados, mas não fizeram nada. O supervisor observava tudo com os braços cruzados, como se estivesse assistindo a um show. E então, justo quando Samuel estava sendo arrastado em direção à saída, a porta do mercado se abriu, e um homem entrou. Um homem alto, de uniforme militar impecável, com medalhas brilhando em seu peito. Ele parou na entrada, e seus olhos imediatamente encontraram a cena. E a expressão em seu rosto mudou de curiosidade para fúria em questão de segundos. E naquele instante todos souberam. Algo estava prestes a acontecer. O fuzileiro deu 3 passos firmes em direção ao grupo. Sua presença era tão imponente que até os seguranças recuaram instintivamente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com uma voz que não deixava espaço para evasivas. O policial alto se virou, irritado. "Isso não é da sua conta, soldado. Estamos lidando com uma situação." O fuzileiro olhou para Samuel, ainda algemado, e depois para Robert no chão. Então seus olhos se estreitaram. Uma situação? Ou um abuso? O policial deu um passo à frente, tentando intimidar. "Eu sugiro que você saia daqui antes de se meter em problemas." Mas o fuzileiro não se moveu. Ele apenas sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de alguém que estava prestes a virar a mesa. E o que ele disse em seguida fez o sangue do policial gelar. "Meu nome é Comandante Eric Thompson", disse o fuzileiro mostrando sua identificação militar. "E esses 2 homens que vocês estão tratando como criminosos são veteranos condecorados do Corpo de Fuzileiros Navais. Eu os conheço pessoalmente. Servi com eles." O silêncio que se seguiu foi absoluto. O policial piscou, tentando processar a informação. O supervisor empalideceu. E Samuel, ainda algemado, sentiu lágrimas de alívio escorrerem por seu rosto. Eric se aproximou do policial e disse com voz baixa e perigosa: "Agora, você vai tirar essas algemas dele e vai se desculpar, porque se não fizer isso, eu garanto que sua carreira acaba hoje." O policial hesitou, mas a autoridade na voz de Eric era inegável, e lentamente, com as mãos tremendo, ele começou a remover as algemas. Mas a história estava longe de terminar. Porque o que Eric faria a seguir chocaria a todos. Se você está gostando, não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar. Porque o que vem agora é ainda mais intenso. Eric ajudou Samuel a se levantar e depois estendeu a mão para Robert, que ainda estava no chão. Os 2 veteranos olharam para ele com uma mistura de gratidão e incredulidade. "Comandante Thompson?" murmurou Samuel, a voz embargada. "Eu não acreditei quando vi vocês aqui." Eric sorriu, dessa vez com calor genuíno. "Eu nunca esqueceria os rostos dos homens que salvaram minha vida no campo de batalha." Ele se virou para os policiais, e sua expressão voltou a ser dura. "Esses homens não só serviram este país, como arriscaram suas vidas para salvar a minha em uma missão. E vocês os trataram como criminosos. Isso é imperdoável." O policial mais jovem baixou a cabeça, claramente envergonhado. Mas o policial alto ainda tentava manter sua autoridade. E isso seria seu maior erro. "Olha, nós só estávamos fazendo nosso trabalho", disse o policial tentando justificar. O supervisor disse que havia uma confusão e eles eram os suspeitos. Eric olhou para o supervisor, que agora tentava se esconder atrás do balcão. "Então você acusou 2 homens inocentes sem nenhuma prova?"
Só porque eles são negros, o supervisor gaguejou. Eu não... Foi um mal-entendido. Eric deu um passo em direção a ele. Mal-entendido? Você chamou a polícia, fez esses homens passarem pela pior humilhação e agora diz que foi um mal-entendido? Ele pegou seu celular e começou a gravar. Isso vai para meus superiores. E vai para as redes sociais também. Porque o mundo precisa ver o tipo de discriminação que ainda acontece aqui. O supervisor tentou protestar, mas Eric o cortou. Fique quieto. Você já falou demais. Eric se virou para os clientes que ainda observavam, muitos com celulares nas mãos. Vocês viram tudo, certo? Viram 2 veteranos sendo acusados injustamente. E quantos de vocês fizeram algo? O silêncio era constrangedor. Algumas pessoas baixaram os olhos, outras guardaram seus celulares. Eric balançou a cabeça com decepção. É assim que tratamos nossos heróis. Com silêncio. Com indiferença. Ele colocou a mão no ombro de Samuel. Mas isso acaba hoje. Samuel olhou para Eric e disse com voz baixa. Comandante, eu... não sei o que dizer. Eric sorriu. Você não precisa dizer nada. Você já fez mais por este país do que a maioria das pessoas aqui jamais fará. E eu não vou deixar isso passar. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Eric ligou para a delegacia e exigiu falar com o chefe de polícia. Aqui é o comandante Eric Thompson. Preciso relatar um caso grave de abuso de autoridade e discriminação racial envolvendo 2 de seus oficiais. Ele deu os detalhes, os nomes e o local. O policial alto tentou intervir. Espera, você não pode fazer isso. Eric o encarou. Eu não só posso como vou. Você abusou do seu poder. Humilhou 2 veteranos. E vai pagar por isso. Ele desligou e olhou para Samuel e Robert. Vocês vão comigo. Vamos à delegacia, mas dessa vez como testemunhas, não como acusados. Robert segurou o braço de Eric. Obrigado. Eu não sei como agradecer. Eric balançou a cabeça. Vocês não precisam me agradecer. Vocês salvaram minha vida. Agora, eu estou salvando a dignidade de vocês. E juntos, os 3 saíram do mercado, deixando para trás um grupo de pessoas envergonhadas e 2 policiais que sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Mas a história não acabou ali, porque quando Eric, Samuel e Robert chegaram à delegacia, o chefe de polícia já os esperava. E sua expressão era de fúria absoluta. Comandante Thompson, obrigado por trazer isso à minha atenção. Ele olhou para os 2 policiais que haviam chegado logo atrás. Vocês 2 no meu escritório. Agora, os policiais tentaram explicar, mas o chefe os interrompeu. Eu não quero ouvir desculpas. Vocês algemaram um veterano sem provas. Vocês o humilharam publicamente. E fizeram isso na frente de testemunhas. Ele se virou para Samuel e Robert. Senhores, em nome do departamento, eu peço desculpas. Isso nunca deveria ter acontecido. Samuel assentiu, mas a dor ainda estava estampada em seu rosto. E Eric sabia que palavras não seriam suficientes. Ações eram necessárias. Eric passou a próxima hora na delegacia, dando seu depoimento e garantindo que tudo fosse documentado. Ele também pediu que as gravações de segurança do mercado fossem analisadas. E quando foram, a verdade veio à tona. A confusão no corredor havia sido causada por um grupo de adolescentes que já haviam saído do mercado muito antes de Samuel e Robert chegarem. O supervisor havia acusado os veteranos sem nenhuma investigação, simplesmente porque eram negros e ele havia assumido que eram culpados. A prova era inegável. E as consequências foram rápidas. Os 2 policiais foram suspensos imediatamente. O supervisor foi demitido. E o dono do mercado, ao saber do ocorrido, publicou um pedido de desculpas público e prometeu revisar todas as políticas de segurança da loja. Mas para Samuel e Robert, nada disso apagava a dor. Eric levou os 2 veteranos para um café próximo. Eles se sentaram em uma mesa no canto, longe dos olhares curiosos. Como vocês estão? Perguntou Eric, com preocupação genuína. Samuel suspirou fundo. Sinceramente, eu me sinto destruído. Não pela acusação. Eu já enfrentei coisas piores, mas pela humilhação. Pelo fato de que ninguém, absolutamente ninguém naquele mercado se levantou para nos defender. Robert acrescentou. Nós demos tudo por este país, e ainda somos tratados assim. Às vezes, eu me pergunto se valeu a pena. Eric colocou a mão sobre a mesa, entre os 2. Eu entendo, e não vou fingir que tenho todas as respostas, mas eu sei uma coisa.
Vocês são heróis, e o que aconteceu hoje não muda isso. Na verdade, só reforça a necessidade de continuarmos lutando, não só nas guerras, mas aqui, contra a injustiça. E suas palavras tocaram fundo nos corações dos dois veteranos. Mas Eric não parou por aí. Ele sabia que palavras eram importantes, mas ações falavam mais alto. Então, ele decidiu fazer algo que mudaria não só as vidas de Samuel e Robert, mas de muitos outros veteranos. Ele organizou uma conferência de imprensa. Convidou jornalistas, ativistas e autoridades locais. E quando chegou o dia, dezenas de pessoas compareceram. Eric subiu ao palco com Samuel e Robert ao seu lado. Estou aqui hoje para contar a história de dois homens que serviram nosso país com honra e foram tratados como criminosos em seu próprio solo. Ele contou tudo, desde a acusação falsa até a humilhação pública. E quando terminou, a sala explodiu em aplausos. Mas Eric não havia terminado. Isso não é um caso isolado. Veteranos, especialmente veteranos negros, enfrentam discriminação todos os dias. E precisamos mudar isso. E então ele anunciou algo que surpreendeu a todos. Estou lançando uma fundação, declarou Eric. Uma organização dedicada a apoiar veteranos que enfrentam discriminação e injustiça. Vamos fornecer assistência jurídica, apoio emocional e recursos para garantir que nenhum veterano seja tratado da forma que Samuel e Robert foram. A sala ficou em silêncio por um momento, e então, uma ovação ensurdecedora tomou conta. Samuel e Robert, com lágrimas nos olhos, abraçaram Eric. Você está fazendo muito mais do que deveria, disse Samuel. Eric balançou a cabeça. Não, estou fazendo o mínimo do que deveria ser feito. E naquele momento, todos souberam que aquela história não era apenas sobre injustiça, mas sobre redenção, sobre coragem e sobre a luta contínua por dignidade. E a jornada estava apenas começando. Se você está emocionado, curta, se inscreva e compartilhe. Porque a parte final é a mais impactante. Nas semanas seguintes ao incidente, a história de Samuel, Robert e Eric se espalhou como fogo. Vídeos gravados por clientes do mercado foram compartilhados milhões de vezes. Comentários de indignação inundaram as redes sociais. E pela primeira vez em muito tempo, Samuel e Robert sentiram que suas vozes estavam sendo ouvidas. Mas nem tudo foi fácil. Houve quem tentasse minimizar o ocorrido, dizendo que era um exagero, que os policiais estavam apenas fazendo seu trabalho. Mas Eric não permitiu que essas vozes abafassem a verdade. Ele concedeu entrevistas, falou em programas de televisão e usou sua plataforma para garantir que a história não fosse esquecida. E lentamente, mudanças começaram a acontecer. A fundação criada por Eric cresceu rapidamente. Centenas de veteranos entraram em contato, compartilhando suas próprias histórias de discriminação e abuso. E a equipe da fundação trabalhou incansavelmente para ajudar cada um deles. Samuel e Robert se tornaram membros ativos, dedicando seu tempo a visitar outros veteranos, ouvir suas histórias e oferecer apoio. Isso nos deu um propósito, disse Robert em uma entrevista. Nós passamos por algo horrível, mas agora estamos transformando essa dor em algo positivo. Samuel acrescentou: se nossa história pode evitar que isso aconteça com outra pessoa, então valeu a pena. E suas palavras inspiraram muitos outros a agirem. Mas nem todos estavam felizes com a atenção que a história estava recebendo. O supervisor demitido tentou processar Eric por difamação, alegando que sua reputação havia sido arruinada injustamente. Mas a verdade estava do lado de Eric. As gravações de segurança, os depoimentos das testemunhas e a análise independente do incidente provaram sem sombra de dúvida que o supervisor havia agido com preconceito e negligência. O processo foi rejeitado e o supervisor enfrentou críticas ainda mais duras. Os dois policiais suspensos também tentaram apelar, mas suas apelações foram negadas. E pela primeira vez, muitos viram que ações têm consequências reais e que a impunidade não seria mais tolerada. Eric continuou sua missão com fervor. Ele organizou workshops para policiais sobre preconceito implícito e discriminação racial. Falou em universidades sobre a importância de defender a justiça, mesmo quando é difícil. E trabalhou com legisladores para criar leis mais rigorosas contra o abuso de autoridade. Sua dedicação não passou despercebida. Ele recebeu prêmios, reconhecimentos
e até foi convidado para falar em eventos internacionais. Mas para Eric, nada disso importava tanto quanto ver Samuel e Robert sorrindo novamente. Vocês me salvaram uma vez. Ele disse a eles em um jantar. Agora estou apenas retribuindo. Samuel balançou a cabeça. Você fez muito mais do que isso, Eric. Você nos devolveu nossa dignidade, e aquelas palavras significaram mais para Eric do que qualquer medalha. Meses depois, a comunidade organizou uma cerimônia especial. Uma estátua seria inaugurada em homenagem a todos os veteranos que enfrentaram discriminação. E os nomes de Samuel e Robert seriam os primeiros gravados na placa. Centenas de pessoas compareceram, incluindo veteranos de todas as idades, autoridades locais, e até mesmo alguns dos clientes do mercado que haviam testemunhado o incidente. Quando a estátua foi revelada, aplausos e lágrimas tomaram conta. Samuel olhou para a placa com seu nome e sentiu algo que não sentia há anos: orgulho. Nós finalmente somos vistos, ele disse com a voz embargada. Robert colocou a mão em seu ombro. E nunca mais seremos invisíveis. E naquele momento eles souberam que a luta havia valido a pena, mas a história não terminou ali. Porque Eric, Samuel e Robert continuaram sua missão. Eles visitaram escolas, contaram suas histórias para jovens e inspiraram uma nova geração a lutar contra a injustiça. Eles trabalharam com veteranos em situação de rua, ajudando-os a encontrar moradia e apoio, e criaram programas de mentoria para jovens negros interessados em servir nas Forças Armadas, garantindo que eles soubessem que não estavam sozinhos. Nossa missão não é apenas contar nossa história, disse Eric em uma palestra. É garantir que a história não se repita. Samuel acrescentou. E se ela se repetir, que haja pessoas dispostas a se levantar e dizer, não. Isso não é aceitável. E essas palavras ecoaram em todos que as ouviram. Anos depois, Samuel e Robert ainda se encontravam todas as semanas. Mas agora, eles não iam mais ao mercado onde foram humilhados. Em vez disso, se reuniam na sede da fundação criada por Eric, onde trabalhavam como voluntários. Eles ajudavam outros veteranos, ouviam suas histórias e ofereciam o apoio que eles mesmos precisaram um dia. Nós transformamos nossa dor em propósito, disse Robert em uma entrevista anos depois. E isso fez toda a diferença. Samuel sorriu. A vida nos jogou no fundo do poço, mas nós escalamos de volta. E agora, estamos ajudando outros a fazerem o mesmo. E sua jornada inspirou milhares de pessoas ao redor do mundo. Eric, por sua vez, nunca parou de lutar. Ele se tornou uma voz respeitada na luta contra a discriminação e o abuso de autoridade. Escreveu um livro contando sua história e a de Samuel e Robert, que se tornou um best-seller internacional, e usou os lucros para expandir ainda mais a fundação. Eu poderia ter ignorado o que vi naquele mercado, ele disse em uma entrevista. Poderia ter seguido meu caminho e fingido que não era meu problema. Mas eu não poderia viver comigo mesmo se tivesse feito isso. Ele olhou para a câmera. Todos nós temos a responsabilidade de agir quando vemos injustiça, porque o silêncio é cumplicidade, e a cumplicidade alimenta o mal. E suas palavras se tornaram um mantra para muitos. E o mercado onde tudo começou, ele passou por mudanças profundas. Novos donos assumiram, implementaram treinamentos rigorosos sobre diversidade e inclusão, e criaram políticas claras contra a discriminação. Uma placa foi colocada na entrada dizendo: todos são bem-vindos aqui. Nós aprendemos com nossos erros e nos comprometemos a fazer melhor. E toda semana, veteranos eram convidados para café gratuito e conversas sobre suas experiências. O lugar que antes representava humilhação, agora representava esperança. E Samuel, em uma visita anos depois, olhou ao redor e disse: esse lugar quase nos destruiu, mas agora ele está ajudando a curar outros, e isso, de alguma forma, torna tudo mais suportável. E ele sorriu, sabendo que a mudança era possível. Hoje, Samuel, Robert e Eric continuam suas vidas, mais próximos do que nunca. Eles são convidados para eventos, palestras e cerimônias. Mas o que mais valorizam são os momentos simples, como os jantares semanais onde riem, compartilham histórias e planejam novos projetos para a fundação. Nós sobrevivemos ao inferno, disse Samuel em um desses jantares. E agora, estamos criando o céu para outros.
Robert levantou seu copo. Por todos os veteranos que ainda lutam. E por aqueles que não estão mais aqui para lutar. Eric sorriu e brindou com eles. E por nós, por termos transformado a pior experiência em algo que realmente importa. E naquele momento, os três souberam que não importava o que o futuro trouxesse. Eles sempre teriam um ao outro. E isso era mais valioso do que qualquer medalha. Se essa história te emocionou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com todos que você conhece. Comente de qual país você está assistindo e nos diga, você teria tido a coragem de agir como Eric? Ou teria sido mais um no silêncio? A resposta define quem somos. E lembre-se, nunca julgue alguém pela aparência. Você nunca sabe a história que essa pessoa carrega. Trate todos com respeito, porque dignidade não é um favor, é um direito. E se você testemunhar uma injustiça, não fique calado. Seja a voz que o outro precisa. Seja como Eric. Seja a mudança que o mundo precisa. Até a próxima história. E que possamos todos ser um pouco melhores a cada dia. Não se esqueça de comentar de qual país você está assistindo. Porque o que vai acontecer agora ninguém viu vindo. Eu disse que vocês são os responsáveis pela confusão. O policial gritou tão alto que as paredes do mercado pareceram tremer. Samuel, um homem negro de cabelos grisalhos, estava parado no meio do corredor com as mãos levantadas, enquanto seu amigo Robert tentava explicar algo que ninguém queria ouvir. Mas o policial não estava interessado em explicações. Seus olhos estavam cheios de raiva, e seu dedo apontava acusadoramente para os dois veteranos. O que ninguém sabia naquele momento é que em menos de 15 minutos, alguém entraria por aquela porta, e tudo mudaria. Mas antes disso, a humilhação precisava alcançar seu ponto mais doloroso. Tudo começou quando Samuel e Robert entraram no mercado para comprar mantimentos. Eles faziam isso juntos há anos, desde que voltaram do serviço militar. Ambos usavam jaquetas desbotadas com emblemas militares nas costas e carregavam consigo a postura de quem enfrentou o inferno e sobreviveu. Mas naquele dia, quando entraram no mercado, algo estava errado. Os seguranças os seguiram desde o primeiro passo. Cada corredor que atravessavam, cada produto que tocavam, estava sendo vigiado. Samuel percebeu, mas ignorou. Ele estava acostumado com isso. Robert, porém, começou a ficar irritado. Eles estão nos seguindo de novo, murmurou. E Samuel apenas respondeu: deixa pra lá, irmão. A gente já passou por coisa pior. Mas ele não sabia que dessa vez seria diferente. Quando chegaram ao caixa para pagar, uma jovem atendente começou a passar os produtos. Mas antes que pudessem pagar, o supervisor apareceu do nada, com um olhar desconfiado. Espera um pouco, disse ele olhando para Samuel e Robert como se fossem criminosos. De onde vocês tiraram dinheiro para comprar tudo isso? Samuel franziu a testa, confuso. Desculpe, eu não entendi a pergunta. O supervisor cruzou os braços. Vocês dois parecem suspeitos. Quero verificar se não há nada errado aqui. Robert deu um passo à frente, visivelmente irritado. Nós não fizemos nada de errado. Estamos pagando como qualquer outro cliente. Mas o supervisor não recuou. Pelo contrário, chamou os seguranças. E foi aí que tudo começou a desmoronar. 2 seguranças se aproximaram, bloqueando a saída. Vocês vão ter que esperar aqui até a polícia chegar, disse um deles, um homem grande de braços cruzados. Samuel tentou manter a calma. Polícia? Por quê? Nós não fizemos nada. Mas o supervisor apontou para uma prateleira próxima que estava parcialmente destruída. Alguém causou essa confusão aí. E vocês dois são os únicos suspeitos. Robert explodiu. Nós nem passamos perto dali. Isso é ridículo. Mas ninguém parecia disposto a ouvi-los. Os outros clientes começaram a olhar, alguns tirando fotos com seus celulares. Samuel sentiu a humilhação queimando em seu peito. Ele havia enfrentado bombas, tiroteios, noites sem dormir em zonas de guerra. E agora, em seu próprio país, estava sendo tratado como um criminoso por absolutamente nada. E o pior ainda estava por vir. 10 minutos depois, 2 policiais entraram no mercado. Um deles, alto e de expressão rígida, foi direto ao supervisor. Onde estão os suspeitos? O supervisor apontou para Samuel e Robert, que ainda estavam parados perto do caixa, rodeados de olhares acusadores. O policial se aproximou com passos pesados e parou na frente deles. Então vocês são os responsáveis por isso?
Samuel respirou fundo e tentou explicar. Oficial, nós não fizemos nada, nem sequer passamos por aquele corredor. Mas o policial não pareceu interessado. Claro que não. Vocês sempre dizem isso. Robert cerrou os punhos. Nós somos veteranos. Servimos este país. Não somos criminosos. E foi nesse momento que o policial soltou uma risada seca, carregada de desprezo. Veteranos? Ah, essa é nova. O segundo policial mais jovem olhou para as jaquetas de Samuel e Robert e zombou. Provavelmente compraram isso em algum brechó. Qualquer um pode se passar por veterano hoje em dia. Samuel sentiu algo quebrar dentro dele. Não era raiva. Era decepção profunda. Ele olhou ao redor do mercado e viu dezenas de rostos observando, mas nenhum deles parecia disposto a defendê-los. Algumas pessoas sussurravam entre si, outras filmavam, mas ninguém intervinha. Robert tentou mais uma vez. Nós temos identificação. Podemos provar. Mas o policial alto o interrompeu com um gesto brusco. Identificação? Vocês podem ter falsificado. Eu já vi de tudo. E então, sem aviso, ele agarrou o braço de Samuel com força. Vocês vão ter que vir conosco para a delegacia. E naquele momento, Samuel soube que a justiça estava longe dali. Robert tentou puxar o braço do amigo, mas o segundo policial o empurrou contra a parede. Não se meta nisso, velho, ou você vai preso também. Alguns clientes começaram a murmurar, claramente desconfortáveis, mas ninguém ousava dizer nada. Samuel olhou para o teto, tentando conter as lágrimas. Ele havia dado anos de sua vida protegendo pessoas que agora o tratavam como lixo. E a dor daquilo era quase insuportável. Mas ele não sabia que em poucos minutos alguém entraria por aquela porta e mudaria tudo. Alguém que não aceitaria aquela injustiça. E quando isso acontecesse, todos ali presentes entenderiam o verdadeiro significado da palavra consequência. O policial começou a algemar Samuel. E Robert tentou mais uma vez intervir. Isso é um absurdo! Vocês não podem fazer isso. Mas foi empurrado novamente, dessa vez com mais força, caindo de joelhos no chão. Alguns clientes desviaram o olhar, envergonhados, mas não fizeram nada. O supervisor observava tudo com os braços cruzados, como se estivesse assistindo a um show. E então, justo quando Samuel estava sendo arrastado em direção à saída, a porta do mercado se abriu. E um homem entrou. Um homem alto, de uniforme militar impecável, com medalhas brilhando em seu peito. Ele parou na entrada, e seus olhos imediatamente encontraram a cena. E a expressão em seu rosto mudou de curiosidade para fúria em questão de segundos. E naquele instante, todos souberam. Algo estava prestes a acontecer. O fuzileiro deu 3 passos firmes em direção ao grupo. Sua presença era tão imponente que até os seguranças recuaram instintivamente. O que está acontecendo aqui? Perguntou com uma voz que não deixava espaço para evasivas. O policial alto se virou, irritado. Isso não é da sua conta, soldado. Estamos lidando com uma situação. O fuzileiro olhou para Samuel, ainda algemado, e depois para Robert no chão. Então seus olhos se estreitaram. Uma situação? Ou um abuso? O policial deu um passo à frente, tentando intimidar. Eu sugiro que você saia daqui antes de se meter em problemas. Mas o fuzileiro não se moveu. Ele apenas sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de alguém que estava prestes a virar a mesa. E o que ele disse em seguida fez o sangue do policial gelar. Meu nome é Comandante Eric Thompson, disse o fuzileiro, mostrando sua identificação militar. E esses 2 homens que vocês estão tratando como criminosos são veteranos condecorados do Corpo de Fuzileiros Navais. Eu os conheço pessoalmente. Servi com eles. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O policial piscou, tentando processar a informação. O supervisor empalideceu, e Samuel, ainda algemado, sentiu lágrimas de alívio escorrerem por seu rosto. Eric se aproximou do policial e disse com voz baixa e perigosa: Agora, você vai tirar essas algemas dele e vai se desculpar. Porque se não fizer isso, eu garanto que sua carreira acaba hoje. O policial hesitou. Mas a autoridade na voz de Eric era inegável. E lentamente, com as mãos tremendo, ele começou a remover as algemas. Mas a história estava longe de terminar. Porque o que Eric faria a seguir chocaria a todos. Se você está gostando, não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar. Porque o que vem agora é ainda mais intenso.